Amados, é tremendo, né? Eu estava meditando nessa tarde, nesse dia, o dia inteiro, pensando nessa noite, aquilo que eu ia trazer de palavra. Eu tinha até separado outra mensagem, mas ao final da tarde Deus me dirigiu a falar sobre esse assunto. Eu creio que foi o Senhor me motivando a estar falando um pouco sobre este assunto, de que na crise não desista, na dificuldade não olhe para baixo, olhe para Jesus, confia nele. E eu creio que essa palavra é para você, é para mim, em primeiro lugar. Mas Deus mudou e o Senhor me deu essa direção, é porque você precisa ouvir isso que nós vamos aqui compartilhar em nome de Jesus. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é maravilhosa. A tua palavra, ela tem o poder de nos instruir. A tua palavra tem o poder de mostrar o caminho que nós devemos andar. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada coração. Tu sabes, Senhor, de cada dificuldade, cada luta, cada necessidade, cada situação difícil que esse amado está passando, que essa querida está passando. Fala ao seu coração, traz, ó Pai, mudança de vida, traz, ó Pai, transformação, salvação, libertação, vida abundante. Eu possa ser, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos para a edificação dessas vidas. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Há um texto também lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, João 16, 33, que diz o seguinte, João 16, 33: essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, nós servimos a um vencedor, amém? Nós servimos aquele que venceu. Ele foi na cruz, ele levou sobre si o meu, o teu pecado. Ali na cruz ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi machucado, ele foi moído pelas nossas dores, como diz Isaías 53, mas ele venceu. Então nós servimos a um Deus vencedor, a um Deus vitorioso. Então você pode confiar nesse Deus, que Ele não te desampara, que independente da grande luta que você possa estar passando, do aperto, das pressões, Ele nos dá a vitória no nome de Jesus. E também nós temos alguns personagens bíblicos que nos ensinam, que nos mostram que nós podemos confiar em Deus. E eu lembrei de um que foi Jó. Jó foi um homem que sofreu muito, mas ele era um homem temente a Deus, ele era um servo do Senhor. E nas crises, nas dificuldades, ele pôde confiar no seu Deus. Se você puder abrir comigo lá, no meio da Bíblia, o livro de Jó fica antes de Salmos, no capítulo 1, versículo 21, Jó 1, 21, diz assim o texto bíblico. Todos acharam? Quem achou diz amém? Amém. Vamos lá, Jó 1, 21. E disse, Jó falando: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É interessante que esse homem era um homem íntegro, era um homem reto, ele tinha uma linda família, ele tinha muitas posses, muitos bens, ele era um homem muito rico, e da noite por dia, de repente, ele perdeu tudo. Ele perdeu suas riquezas, ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu até a saúde. Ele adquiriu uma enfermidade terrível para a morte.
mas ele confiou no Senhor. No dia da angústia, ele pôde confiar em Deus. Ele não se mostrou fraco, ele não se mostrou frouxo, ele se mostrou firme, e Deus deu a ele a vitória. Interessante que no capítulo 2, no versículo 9 de Jó, diz assim a palavra: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. A sua esposa viu o desespero de Jó, no sentido de a situação de que ele estava. Perdeu tudo, perdeu as riquezas, perdeu os bens, mas sim, principalmente perdeu seus filhos. Então a mulher, alguns até falam que essa mulher era uma mulher louca, num momento tão difícil desse, falar uma coisa para o seu marido. Mas se você for pensar, olha o desespero dessa mulher também. Perdeu os seus filhos, perdeu todos os seus bens, e vê o marido naquela situação. Ela falou: marido, Jó, não tem mais jeito, nós perdemos tudo, é o seguinte, você agora tem que ir para o céu, é a única coisa, é a única saída para nós. Mas olha a resposta desse homem de Deus, no momento de loucura da sua esposa mesmo, né? No momento de desespero, olha a palavra que ele trouxe para ela. Ele respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A sua resposta foi: não seja maluca, você está fora de si, mulher. Como que eu vou amaldiçoar Deus? Como? Não, Deus é maravilhoso, Ele tem cuidado. E olha, eu não sei como, mas Ele vai me tirar dessa. Em outras palavras, a gente percebia que Jó, ele tinha a confiança total no Senhor. E no momento de luta, ele não se mostrou fraco. Não que ele não fosse fraco em si, mas ele se mostrou forte em confiar no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o resultado da vida de Jó. Lá no capítulo 42, Jó, abra lá comigo, por favor. No capítulo 42, no versículo 1 e 2, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Olha a certeza que Jó tinha: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu gostaria de trazer essa palavra para mim e para você nessa noite. O Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, no nome de Jesus, amém? Essa palavra é para nós, é para você. O Senhor tudo pode, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 5 ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse momento de crise que Jó passou foi tão grande que, ao invés de ele ficar decepcionado com Deus, ele se apegou mais ao Senhor. E a experiência que ele teve foi o seguinte: antigamente eu te buscava, eu orava pela minha família, eu orava pelos meus filhos, mas depois de tudo isso que eu passei, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contato, de te ver. Eu tenho comunhão contigo, Deus. Nesse momento de crise, de angústia, porque ele confiou em Deus, ele se tornou íntimo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 10, no capítulo 42, olha o que aconteceu, o resultado da vida de Jó, da confiança que ele teve no Senhor. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra.
Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. E também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia e o da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Ele viu até a sua 4ª geração. Olha que coisa linda, como ele foi abençoado. Mas o que ele fez? Ele confiou, ele creu, ele depositou a sua confiança, mesmo no meio da dificuldade, no meio dessa adversidade tão grande. Não fica imaginando perder um filho, como é difícil perder os seus filhos todos. Só a graça. Mas ele não desanimou, ele confiou, e o Senhor foi com ele. Abra lá comigo em Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Talvez você não esteja como Jó, graças a Deus, mas você está passando uma luta tão grande. Creia no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É o que o Senhor pode fazer na tua vida. Você crê nisso, querido? Ele pode fazer infinitamente, é algo que você não imagina. Ele quer fazer, ele tem poder para fazer, ele pode fazer, e eu creio, ele quer fazer. A vontade de Deus é te abençoar. Em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses 4, versículo 13. Filipenses 4:13, diz assim a palavra do Senhor: tudo posso, você conhece esse texto? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. Eu fico impressionado, amados, que a nossa força não está no meu pensamento positivo. Você lembra do Uri Geller, que entortava as facas, os garfos? Então, não, tudo posso naquele que me fortalece. Quando teve esse negócio do Uri Geller, acho que foi no Fantástico, sei, um dia à noite, e eu peguei lá o garfo e fiquei com a colher, sei lá, e eu fiquei apertando tanto que eu entortou, mas com a minha mão mesmo, não foi a força do pensamento. E às vezes a gente fica pensando, fazendo força, e na verdade a nossa força é confiar no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer além do que você possa imaginar. Tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8:37, olha o que diz o texto. Se você não leu a Bíblia hoje, hein? Romanos 8:37, o que diz? Vamos lá? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo ele vem falando de provas, ele vem falando de lutas, e então ele fala, em todas essas coisas, em todas essas lutas, em todas essas dificuldades, em todos esses momentos difíceis que você possa estar passando, em todas essas coisas,
eu sou mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? A vitória não está realmente em mim, mas certamente a vitória está em que eu tome uma decisão. Jó decidiu confiar no Senhor. Jó decidiu dizer o seguinte: olha, Deus pode, eu confio nele, a minha situação é terrível. O texto bíblico diz que Jó, provavelmente ele teve um câncer de pele, mas foi um câncer total, da cabeça aos pés. Diz que raspavam a sua pele, estava em carne viva, raspavam com telhas, para poder fazer a limpeza. Imagina a situação do camarada, que loucura. Mas o que ele fez? Ele confiou, ele pôde confiar. Se ele olhasse para ele mesmo, se ele olhasse para a sua força, se ele olhasse para a sua condição, certamente ele ia ficar fraco, ele ia desanimar, ele ia se entregar. E quantas vezes nós olhamos para a nossa condição? Eu peco, eu piso na bola, eu não sou confiável diante do meu Deus. Mas quando você olha para o Senhor, quando você olha para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, você tem a certeza de que você pode. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu queria ir para o final, fazendo um pensamento que veio aqui sobre o que nos torna fraco. O que pode te tornar fraco? Pergunta aí para quem está do seu lado: o que pode te tornar fraco? Uma coisinha aí, vê, compartilha. Não tomar Nescau te torna fraco? Nescauzinho, né? Todinho. Opa, pode desligar que o senhor não vai falar não. Da tia. Socorre ela aí, leva para... Sabe aquele... põe num buraco em terra. Glória a Deus. É a avó do Moisés, ele que se vira. É a mãe do pastor. O que pode nos tornar fraco? Olha, amados, quando nós tiramos os olhos de Deus e olhamos para os homens, para as circunstâncias. Exemplo de Pedro, quando Pedro estava andando sobre as águas, ele era ousado, e Jesus estava andando pelas águas e ele falou: eu vou, é o Senhor, posso ir? Vem, Pedro. E ele pisou e foi. Só que quando ele começou a andar, ele sentiu uma ondinha mais alta no joelho, acima da canela, e aí ele olhou para as ondas, e o que aconteceu? Ele afundou. Quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para o lado, a nossa força, ela fica pequena. Há um texto lá de Hebreus 12, 1 e 2, que fala sobre corramos com perseverança, né? Sobre uma corrida. Mas fala no versículo 2 sobre estar olhando para Jesus, o autor da nossa fé. A nossa vida, na verdade, é uma corrida, é um caminhar constante, que você não pode olhar para o lado, você tem que estar focado. Quando você parte por uma competição, uma corrida, seja o que for, você tem que ter um foco. Quando eu participei pela primeira vez dos 10 quilômetros da tribuna, o que acontece? Eu estava gordo, quer dizer, eu estava mais gordo, parece difícil, mas eu estava. Está rindo, né? Pois eu te pego. Mas o que aconteceu? Eu tinha um foco, eu vou correr os 10 quilômetros. Lógico que eu não tinha nenhum, vou correr em 28 minutos, não era esse o meu alvo, porque não dava, acho que nem de carro eu conseguia 28 minutos. Mas qual era o meu alvo? O meu foco? Terminar a corrida vivo. Era o meu foco. Chegar vivo, né? E eu comecei a treinar. E nos treinos, só de brincadeira, brincando, só treinando, eu perdi 20 quilos naquele período lá da primeira vez que eu corri.
E eu tinha um foco, e dentro desse foco a gente vai. E muitas vezes, amados, nós perdemos o nosso foco. A nossa vida, a gente tem que estar focado em Jesus. E quando nós perdemos o foco de Jesus, quando nós deixamos de olhar para Jesus, para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, nós desanimamos, nós não conseguimos terminar a corrida. Portanto, a orientação aqui do autor de Hebreus é que eu devo estar focado, olhando, correndo com perseverança, mas olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando é que eu me sinto fraco? Quando é que eu posso me tornar mais fraco diante das adversidades? É quando eu tiro os olhos de Deus, é quando eu tiro o meu foco do Senhor. Eu olho as circunstâncias, eu olho a minha condição, então eu fico fraco. Segunda coisa que me deixa fraco é quando deixamos de confiar no Senhor. O Salmo de número 1, um salmo bem conhecido, eu gosto muito desse salmo. Ele fala assim, Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando deixamos de confiar no Senhor, quando deixamos de meditar, de confiar nessa lei, nessa palavra, o nosso prazer tem que estar em confiar em Deus, em permanecer em Deus. Você sabe que a palavra de Deus, o Salmo 1, ele é muito interessante, porque ele fala sobre a decadência do homem de forma progressiva e crescente, ou melhor, decrescente. Primeiro ele se detém na roda dos escarnecedores, depois ele anda com os escarnecedores, e por fim ele se assenta com os escarnecedores. Quando nós tiramos o alvo do Senhor, e quando ao invés de confiar em Deus, a gente confia em nós mesmos, ou confia no companheiro, e não confia no Senhor, a nossa força ela é pequena. Lá no livro de Isaías, no capítulo 31, a palavra de Deus diz o seguinte, olha que lindo esse texto, Isaías 31, 1, a verdade de Deus: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, ou confiam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavalheiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. O Egito, ele sempre representa aqui o mundo. O Egito, ele representa as forças do mundo, aquilo que o mundo pode te oferecer. O povo de Israel foi liberto do Egito. Eles saíram do Egito em direção à terra prometida. E quantas vezes muitos foram tentados a voltar para o Egito, a retornar para o Egito. E aqui o profeta Isaías está dizendo: ai daqueles que descem para o Egito, ai daqueles que retornam para o mundo, daqueles que voltam para trás. Quantas vezes eu ouço, principalmente o novo convertido, dizendo: minha vida parece que piorou depois que eu aceitei Jesus. Meu Deus, na verdade, meu irmão, não piorou não. É que o diabo, ele não está contente com a tua vida, ele vai colocar dificuldades, lutas, situações, mas confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Então, quando você pensa em voltar para o Egito, porque os seus cavalos são mais fortes, lá tem alimento, lá tem condição, você não está confiando no Senhor, você está confiando nas coisas que esse mundo pode oferecer. E na verdade, Deus tem muito mais para as nossas vidas, em nome de Jesus.
Jeremias capítulo 17, no versículos 5 e 6. Jeremias 17, 5 e 6. Diz assim o texto bíblico: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Salgada e inabitável. Maldito o homem que confia no homem. E na tradução no original é maldito o homem que confia em si mesmo. Eu confio em mim, vai por mim, eu sou mais eu. Maldito o homem que põe a sua força em si mesmo e não no Senhor. Então, quando nós não confiamos em Deus, a nossa força, ela se torna pequena. E terceira coisa que me faz que eu tenha uma força menor do que o Senhor tem para a minha vida, é quando nós deixamos de reconhecer o Senhor na nossa vida. Reconhece o Senhor nos teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O Salmo de número 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Reconhecer Deus é ter a palavra como direção, como guia. A palavra de Deus tem esse poder de mostrar como eu devo andar, de mostrar como eu devo me comportar. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho, ou seja, ela me dá direção para que eu não seja enganado. Hoje eu estava aqui no ensaio do louvor, e me pediram para me chamaram, tinha uma moça querendo um aconselhamento. Eu comecei a conversar com essa moça se batizou aqui há muitos anos, e saiu da igreja, estava num outro local, e cheia de dúvidas. E ela falou: não, porque veio uma palavra profética para mim, porque aí veio uma profecia, e veio isso, e eu só deixei ela falar. Falei: vamos ver onde que essa moça quer chegar. E ela totalmente confusa, e não sabia exatamente qual direção tomar. E eu falei: e a Bíblia? E a palavra de Deus? Que lugar tem na tua vida? Que ela ficou me olhando. Eu falei: sabe o que acontece? Até agora você está falando de profecia, da palavra que a irmã deu, da palavra que o outro deu. Em momento algum eu vejo você falando: olha, a Bíblia me deu essa direção, a palavra de Deus me orientou isso. Você só está falando de palavra, não, porque veio uma palavra, uma revelação. Amada, a maior revelação que nós temos está aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, e Ele é luz para o nosso caminho. Enquanto você for movida por revelações, e ela é em dúvida se aquela revelação é de Deus ou não, sabe como é que a gente sabe se a revelação é de Deus ou se não é? Pela própria palavra de Deus, que é a revelação de Deus para as nossas vidas. Aí eu olhei com ela e eu falei: minha irmã, você precisa basear a tua fé na Bíblia. Quando nós queremos falar com Deus, nós oramos. Agora, quando você quer ouvir a Deus, é na Bíblia, é na palavra. Ela falou: é verdade, eu preciso voltar para a palavra. É verdade. Você não pode ficar de revelação em revelação. A Bíblia já é a revelação de Deus para as nossas vidas. E quando nós não reconhecemos o Senhor na nossa vida através da sua palavra, a nossa força é pequena. E ela está toda enrolada, essa moça. E cada um de nós, quando nós não temos a Bíblia como regra de fé para as nossas vidas, nós também ficamos fracos. Quando eu deixo o evangelho puro e decido andar na minha maneira, eu sou fraco. Eu vou andar do meu jeito. Não é do teu jeito, não é do meu jeito, mas é do jeito de Deus. E como é que eu sei que é o jeito de Deus?
na sua palavra, está expressa, ela é revelada para que a gente possa obedecer e ter a bênção em nome de Jesus. Sabe quando eu também sou fraco? Quando eu não vou à igreja, né? Tem um modismo agora, não precisa ir na igreja. Quem falou que não precisa ir na igreja? Porque na minha casa eu posso ler a Bíblia. Não só pode, como deve. Você deve ler a Bíblia na tua casa. Mas a igreja é o ajuntamento dos santos. Deus determinou, o Senhor Jesus criou a igreja, fundou a igreja para reunir, para estar junto. Mas a igreja tem muita gente falsa. É verdade, você também é um deles. Às vezes a gente está criticando as pessoas e nós mesmos somos a igreja e tal. Você muitas vezes é o que está atrapalhando a igreja. Quando a gente entra numa rotina de religiosidade, eu sou evangélico, eu sou cristão, enche a boca, eu sou cristão evangélico, legal, mas sai dessa rotina, busque o Senhor, leia a palavra, tenha ela como regra de fé para a tua vida. E quando eu me torno um crítico, eu também fico fraco, eu só vejo defeito nos outros. E geralmente o crítico, ele é sem vergonha, ele só consegue ver defeito nos outros. O crítico acha que ele não olha no espelho, ele só consegue ver problema nos outros. E na verdade, amados, não está errado a gente fazer uma crítica, mas a pessoa, quando se torna uma crítica, ela só consegue ver coisas erradas, ela fica fraca. Durante a infância, a adolescência dos meus filhos, eu nunca falei mal de nenhum líder, de nem pastor, de ninguém na frente dos meus filhos. Na verdade, eu nunca falei mal de pastor nenhum na frente de ninguém, mas principalmente dos meus filhos. Por exemplo, tive uma discussão com o irmão na igreja. Aí chegava em casa, filho, aquele diácono lá é muito folgado e tal. Qual o sentido? Uma criança. E quantas vezes nós somos assim? E aí qual o resultado disso? E pelo fato porque é o seguinte, o adulto, ele tem os seus problemas e depois eles resolvem. Agora imagina eu chegar para o meu filho e falar, olha o diácono fulano, cara, fez isso, fez aquilo, eu me acerto com ele, mas na visão do moleque, não presta, aquele lá já era. Outra coisa, que igreja é essa, que um fala mal do outro? Que amor é esse, que eles não se amam? Então, um cara muito crítico, ele fica fraco, ele só vê coisa errada. E na verdade, amado, se você vê alguma coisa errada, primeira coisa, vai orar. Às vezes se coloca no lugar do irmão. Às vezes você vê o irmão carrancudo, vê o irmão meio triste, ao invés de falar mal dele, vai conversar com ele. Queridão, o que está acontecendo? Você está passando por alguma luta? Aí quando você ouve o que esse irmão está passando, você fala, meu Deus, se eu estivesse passando um pouquinho só do que esse irmão está passando, eu estaria mal, estaria pior que ele. Ao invés de criticar, ajuda, porque aí eu fico fraco, porque eu só consigo ver coisas erradas. E lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, queria encerrar com esse texto, Apocalipse 2, 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, vamos ler novamente, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aqui está falando sobre você reconhecer que você caiu e de que você deve se arrepender. Não está errado voltar atrás, não, arrepende-te, pede perdão,
volte-se para Deus. Errou, se arrepende, volta, retorna, porque Deus tem coisas maiores para as tuas vidas. E amados, eu creio que Deus, Ele está disposto a te abençoar, a perdoar e a fazer maravilhas na tua vida. Quem está disposto a confiar em Deus? Quem está disposto? Quem está disposto a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, a olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé? Os 3 pontos que eu trouxe aqui, de que nos torna fraco quando tiramos os olhos de Deus, quando deixamos de confiar no Senhor, e quando deixamos de reconhecer o Senhor na nossa vida. Os olhos em Deus, confiança em Deus, é o segredo para sermos fortes no dia da angústia. Porque se nós não confiarmos em Deus no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. Eu queria orar com você. Eu quero também apresentar a minha vida diante do Senhor, porque muitas vezes as angústias, as decepções, as lutas, as dificuldades, as adversidades nos fazem ficar fracos, nos fazem balançar. Mas se nós colocamos a nossa confiança no Senhor, se eu me mostrar confiante em Deus, o texto diz que a minha força vai ser grande. O contrário, se eu me mostrar fraco no dia da angústia, a minha força vai ser pequena. Mas se no dia da angústia eu confiar no Senhor, Ele vai me fortalecer, Ele vai me dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te incentivar a que você confie no Senhor, a que você olhe para o Senhor, a que você dependa do Senhor, para que diante dessa angústia você tenha força para vencer, no nome de Jesus. Deus falou ao teu coração, vamos todos fechar os olhos. Se Deus falou ao teu coração e você quer tomar essa decisão, você quer se colocar diante do Senhor, pedindo: Senhor, eu quero olhar para Ti, eu quero confiar em Ti, eu quero depender de Ti, vai ficando em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu quero me apresentar e apresentar cada um desses amados que estão de pé, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós aprendemos nessa noite, o Senhor está nos lembrando, Senhor, que nós devemos estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que todas as vezes que nós olhamos para a nossa condição, que nós olhamos para quem nós somos, para aquilo que nós podemos fazer, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos sem condições. Mas quando nós olhamos para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, nós temos condições, ó Pai, de vencer, de ser vitorioso, não na nossa força, não no nosso poder, mas no nome de Jesus. E que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um desses corações, abençoando, guardando e livrando cada vida. É que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé, por favor.